Boa noite, povinho macabro. Tá no ar mais um VHS. Peguei e analisei assim os vídeos passados do VHS e vi que tá muito... Todos os filmes citados são muito centrados assim em produções de língua inglesa. Entre a Austrália, entre os States, entre o Reino Unido e até filmes da Itália. O áudio é sempre em inglês e eu acho que eu tenho me atido muito a produções anglófonas, assim por dizer. Então eu resolvi sair um pouco da caixa para esse VHS e falar um pouco sobre filmes mundo afora, de culturas e linguagens sortidas, assim, dos países mais eminentes da produção cinematográfica de horror. Logo vieram à mente alguns dos meus filmes favoritos de horror que são, assim, que se encaixam nesse tema, mas eu resolvi guardá-los porque eu parei a pensar e eles são essenciais para o meu episódio futuro que vai rolar do VHS dos melhores filmes de horror dos anos 2000. Então eu preferi não falar deles nesse episódio. Ao invés disso, me propus um desafio, que foi assistir vários filmes canônicos de horror que eu tô pra ver há muito tempo e avaliá-los aqui. Inclusive, para não viciar muito temporalmente, assim, essa seleção, até porque os filmes mundo afora ganharam uma exposição muito maior agora, no século XX e tal, então se eu fosse pegar os filmes mais badalados e reputados do mundo afora, eu ia acabar me prendendo muito a filmes dos anos 2000 e tal, anos 2010. Então eu me propus a pegar um filme de cada década, dos anos 60 pra cá, sem repetir o país, e avaliar. Então esse não vai ser um top 5, mas sim uma avaliação meio às cegas das coisas que eu assisti. Tive que ver vários filmes de um espaço muito curto de tempo, obviamente eu deixei pra última hora pra assistir. Vamos aos filmes. Vamos começar pela década de 60 com o Onibaba, o sexo diabólico. Sim, esse é o subtítulo em português do filme. O Onibaba é um filme japonês do Shinetto Kando. É de 1964 e eu acho que tematicamente ele foi uma boa escolha, porque esse filme expõe bem uma discrepância forte com a maneira que as coisas eram feitas em Hollywood naquela época, contrastando com a maneira que os filmes eram feitos no resto do mundo, assim, porque esse filme é de 64 mas ainda assim ele tem cenas de sexo razoavelmente explícito, tem nudez parcial, rola umas temáticas meio cabreiras e umas resoluções meio pessimistas, coisa que seria inimaginável nos filmes americanos daquela época, por causa do Código Reis, né, que era uma série de imposições feitas pelos estúdios que visavam moralizar as obras e botar nos conformes conservadores daquela época lá dos Estados Unidos. Então foi revigorante ver um filme daquela época que não estivesse restrito por esses dogmas aí, por essas diretrizes norte-americanas. Objetivamente falando, eu não gostei do filme. Primeiro que o terror, ele é muito latente ali. Tipo, boa parte do filme é basicamente um drama de época, né? Que o filme se passa na era do Japão feudal, como boa parte dos filmes japoneses daquela época. A máscara diabólica do demônio, que é basicamente a coisa visualmente mais renomada desse filme, ela só vai aparecer com mais de uma hora de filme. E é o primeiro elemento de horror assim que se faz presente no filme. Até lá é só um drama assim, meio denso, meio arrastado. Achei tedioso mesmo. E até quando o horror entra em jogo, ele é bem discreto, assim. Até meio questionável se o filme é de horror ou não, embora ele seja classificado historicamente como sendo uma obra de horror. Tem umas coisas meio previsíveis que acontecem, assim. Não curti o Onibaba. Infelizmente, eu tava esperando bastante coisa desse filme. Mas é isso. O que eu posso fazer, né? Então vamos passar pra década de 70. Na hora de falar de filmes de horror da década de 70, qual país eu posso escolher, se não a Itália, né? Cujos giallos, né? Subgênero do horror nascido na Itália, de meio de serial killer, com um foco muito forte em cenários loucos e estetização da violência e erotização da violência, que vivia o seu auge nos anos 70. Então eu já tinha certeza que o filme dos anos 70 que eu ia escolher para representar ia ser italiano. Aí eu já descartei de cara o Dario Argento, porque eu já falei dele no top 5 filmes dos anos 70. Descartei também o Mario Bava, porque no primeiro episódio do VHS eu já vi um filme do Bava, né, o Mata Baby Mata, e fui comentando ao vivo, né? Então da tríade dos grandes diretores assim do giallo, só restou o Lucio Fulci. Mas eu não vi um filme dele por pirracinha mesmo, porque eu não gosto do Zombie 2, né, que é o filme, um dos filmes mais famosos dele, então eu falei, vou pegar outro. Aproveitar que, dando um spoiler aqui, em 2016 vai ter um episódio do Bisturi cujo tema vai ser Giallos, que eu escrevi o roteiro. Já comecei minha pesquisa pegando um filme do quarto elemento, assim, da produção do Giallo, o Sergio Martino. E o filme que eu escolhi dele foi o curiosamente intitulado Il tuo vizio è una stanza chiusa e solo io ne ho la chiave, que significa, parafraseando, o seu vício
É um quarto trancado e somente eu tenho a chave. Eu gosto desses títulos prolixos de horror italiano. O nome em português é No Quarto Escuro de Satã, que muda bastante, não, mas pelo menos é um pouco mais fácil de falar, né? Quanto ao filme em si, segue todas as formas padrão do Giallo, né? O serial killer oculto, várias mulheres lindas sendo mortas violentamente, tá? Mas eu acho que ele inovou um pouco na medida em que, ao contrário dos outros Giallos que eu assisti na minha vida, ele introduziu um foco narrativo maior. Boa parte dos Giallos que eu assisti tem a narrativa como quase um pano de fundo para a questão imagética e conceitual da parada, assim. Eles pegam um tema abrangente, tipo, sei lá, bruxaria, no caso de Suspiria, e fazem uma trama bem rudimentar, bem superficial, com uma dramaturgia sempre péssima, para servir, assim, só como uma coisa, assim, uma desculpa para botar aqueles visuais loucos, aquelas mortes bizarras. E esse eu senti que tinha uma dedicação maior à narrativa, tem um desenvolvimento maior dos personagens, um foco no drama familiar dos protagonistas e tal. Achei interessante isso. E o filme ainda traz à tona umas questões mais profundas, assim, de cunho social, como abuso doméstico e racismo e tal. E assim, eu não vou dizer que o filme é pra frentex, assim, mas eu acho que, no mínimo, ele é relativamente arrojado nesse sentido, por se propor a colocar essas questões em pauta num diálogo, assim. Existe uma justaposição interessante entre uma personagem mais moderninha, com ideias um pouco mais mente aberta, que fica batendo cabeça com um cara mais conservador. Bom, o filme foi feito em 72, meio que auge da contracultura, então faz sentido rolar esse contraste, assim. Sim, o filme tem uma violência boa, aquela coisa meio fantástica, exacerbada, com sangue quase pastoso, assim, me lembrou os filmes do Argento. Eu não sei se esse filme é a la Argento ou se o Argento que é a la Sérgio Martino, vai saber. A trilha sonora também me remeteu um pouco aos filmes da Argento, é uma coisa meio... uma versão mais contida, aquelas coisas frenéticas do Goblin lá, de rock progressivo, do Suspiria. E a trama tem umas reviravoltas interessantes, assim, vai uma em cima da outra, assim, você nunca sabe quem é o assassino. Tem uma forçação básica, assim, ou outra, assim, tem umas coisas toscas, tipo um personagem que vai recitando o plano maligno dele pra ninguém. A pessoa tá sozinha no ambiente, assim, falando por que fez aquilo e como fez, para explicar pro espectador, né, as motivações, os estratagemas por trás de todos aqueles crimes que estavam rolando. Um bom diálogo, um diálogo que de certa forma se distingue um pouco dos outros que eu assisti na minha vida. Agora vamos para a década de 80. O filme que eu escolhi da década de 80 é uma semi-trapaça, né, porque é um filme que é em inglês, mas é uma coprodução da Alemanha Ocidental e da França, e ainda é dirigido por um cara polonês. Então eu acho que está valendo, acho que pode contar. E é um filme que foge muito, assim, do modelo hollywoodiano, é uma coisa completamente bizarra, art house. O diretor é o Andrzej Żuławski. Esse nome é difícil, especialmente porque é Żuławski, mas é com L. Seria Zulawski, mas é um L com um tracinho, pronuncia Żuławski. Quando você quiser impressionar a galera na festa, você já lança essa. Ah, sim, é aquele diretor polonês, o Andrzej Żuławski. Aí a galera vai saber, pô, esse mano é erudito. Ou então vai pensar, pô, esse cara assiste VHS, ele é irado, pô, sinistro. O Possession, por mais que ele seja em inglês, é uma produção alemã e francesa, então já matei 2 países em uma tacada só com essa escolha, e 3 se eu considerar o diretor polonês. Cara, o filme é uma viagem, é uma coisa completamente bizonha, assim. Sei lá, eu vi aquele filme e fiquei perdidinho, assim. E ao mesmo tempo que eu fiquei meio... que é isso? Eu fiquei em transe, assim, porque ele é muito radical em todos os aspectos imaginários, desde os enquadramentos e a montagem e os movimentos de câmera, que são muito loucos e audaciosos, assim, tem umas transições bizarras, assim, súbitas, até os diálogos dos personagens, assim, as interpretações extremamente intensas. O filme é com o Sam Neill e com a sempre linda Isabelle Adjani, que tá talvez um dos papéis mais intensos da vida dela, porque ela geralmente faz um tipo mais misterioso, mais enigmático, e nessa ela tá toda muito intensa. A fisicalidade dos atores é muito boa no filme, assim. Eles fazem umas coisas, assim, tipo uns jogos, assim, com os corpos, assim. Tem uma cena que a Isabelle Adjani tem umas convulsões no meio do metrô, assim, que é uma cena histórica, assim, que começa a cair uns ovos do saco de compras dela, e ela começa a ter meio que um aborto, começa a sair sangue, assim, tipo uma coisa, uma piração mesmo. Ela vai lá fazendo uma dança macabra e tal.
A trama é bem difícil de explicar, é basicamente um casal, é o Sam Neill e a Isabella Adjani, com problemas de relacionamento, tem um filho ali no meio e tem uma criatura bizarra que se faz. Eu não quero nem entrar muito em detalhe, porque eu acho que esse filme você tem que ver para crer, assim, na bizarrice que é o filme. Como o próprio torrent do filme fala, a descrição do torrent, né, porque eu não baixei o filme não, eu só li o torrent, assim, porque eu tava fazendo uma pesquisa acadêmica e tal sobre pirataria e eu li o torrent. Não vão me prender, por favor. Mas a descrição do torrent diz: esse filme não é para todos, e tá certíssimo. Tipo, gostei de ter visto, mas foi uma porrada. Eu tava ali levando uns socos no estômago desse filme. Para a década de 90, eu vou pegar um filme norte-americano, mas calma lá. Dessa vez não é trapaça, porque é um filme mexicano, né? Filme da América do Norte, mas que não é os Estados Unidos. 80% do filme é em espanhol. O nome do filme é Cronos, é do Guilherme Del Toro, é o primeiro longa-metragem dele, é de 1993. Você já vê aquela pegada dele nascendo nesse filme, que é uma coisa que mistura bastante o fantástico, a fantasia com o horror, com melodrama, tem todos esses elementos aí. Basicamente a história é de um senhor, muito bem interpretado por sinal pelo Federico Lupi. Ele trabalha numa loja de antiguidade e ele descobre na loja de antiguidade dele um artefato que tem propriedades misteriosas e que quando ele usa esse artefato, que é tipo um escaravelho dourado, vão acontecendo umas coisas meio bizarras com ele vai meio se rejuvenescendo, se sentindo mais vivaz, e aí um terceiro partido de pessoas obscuras, começa a se envolver e quer esse artefato para si, e aí as coisas vão desenvolvendo aí. O filme não é manjado nem nada, mas ao mesmo tempo ele é bem qualquer, tipo, ele não é marcante. A história tem um passo meio estranho, as coisas vão acontecendo de uma maneira meio caótica. Não é nem que seja confuso, é só mal estruturado, eu achei. Mas assim, o filme é ok, não agride, dá pra ver numa boa. Tem o seu charme, é bonitinho. O Guilherme Del Toro adora fazer um filme bonitinho. Sim, um filme de horror bonitinho. Eu achei razoavelmente usada a opção de escalar um senhor mais velho para ser o protagonista desse filme de fantasia, um par romântico igualmente velho. Tem o Ron Perlman, né, que é o cara que fez o Hellboy. Esse cara tá em vários filmes do Guilherme Del Toro e essa foi a primeira parceria deles. Ele tá bem no filme, tá bem divertido. Agora chegamos na década de 2000, viramos para o século XX. E o filme do século XX que eu vou falar sobre falando no Guigui Del Toro, como eu gosto de chamar ele, sim, esse é o meu nível de intimidade com ele. O filme da década de 2000 que eu escolhi é El Orfanato, um filme espanhol, mas com produção do Guilherme Del Toro. Dos filmes que eu escolhi para avaliar, eu acho que esse é o filme mais famoso, mais badalado. O filme é dirigido pelo Juan Antonio Bayona e o filme é de 2007, produção espanhola. Essa foi a grande decepção de todas, porque é um filme que talha muito para despertar toda sorte de emoção, mas acaba não suscitando nenhuma. É muito derivativo, né? Já falamos do Guilherme Del Toro, e eu acho que o Bayona bebeu muito da água dele e fez um filme que basicamente é uma cópia, assim, da Espinha do Diabo e o Labirinto do Fauno. Um troço apelativo, sentimentaloide, assim, que não tocou nem a mim. E olha que eu sou um notório chorão em filmes. Eu chorei vendo O Resgate do Soldado Ryan, e esse filme não me comoveu, nem com sua temática de criancinhas e orfanato e tal. O horror tá quase ausente, assim, tipo, tem umas sequências que tem muito potencial de ser assustadoras, mas a execução é completamente broxa, assim. Eu até li uma crítica elogiando o filme por não se usar de táticas baratas, de dar susto e tal, mas mano, é o completo oposto, assim, tipo, você acha que vai acontecer uma coisa tensa, assim, e não acontece nada. Tipo, tem umas coisas meio inverossímeis no comportamento, o tom do filme é meio esquizofrênico, porque ele parece prezar por um naturalismo no comportamento da galera na maior parte do tempo, mas tem momentos em que as pessoas fazem umas coisas meio bizarras, assim, tipo fazer um baile de máscaras para recepcionar um bando de crianças com deficiências mentais que chegam no orfanato e vem um bando de velho com máscara de bicho, assim, coisa meio... Não foi uma escolha muito sábia, assim. Não acredito que isso aconteceria de verdade num orfanato de crianças com necessidades especiais. O pessoal gosta bastante, talvez eu até seja criticado por ter falado isso, mas essa é a minha opinião. Eu sou um cara muito polêmico mesmo e não tenho papas na língua. Alien 3 é melhor do que esse filme. Como nenhuma lista minha tem apenas 5 filmes, isso já virou tradição, tem que falar o 6º filme, que é o representante da década de 2010. E o filme que eu escolhi foi o
Trabalhar cansa, aê, Brasilzão representando no VHS. Mano, minha voz foi pro cacete, pensar que eu já tive uma voz tão angelical. Trabalhar cansa, pra quem não conhece, é um filme brasileiro, acredito que seja meio independente, de 2011. Filme co-dirigido pela Juliana Rojas, ou Rojas, não sei, e o Marco Dutra. É um filme que eu já tinha ouvido falar bem, já tinha ouvido falar mal também. Por exemplo, a vibe do filme é boa, a mise-en-scène assim, é bem construída, as locações são interessantes, a fotografia, os enquadramentos, as sequências complementam bastante bem o tom assim, subjacente, sombrio e tenebroso do filme. E a abordagem feita do horror eu acho bem boa, também bem inovadora, porque ela é bem discreta, assim, o horror tá ali sempre, mas ele não salta na sua cara aos berros, ele só vai te dando pequenas pistas do horror que está por baixo ali de uma história aparentemente normal também, de uma família com problemas de relacionamento e questões financeiras. É um drama, mas que tem um horror ali por baixo, e bem inovadoramente tangido, assim. Mas por outro lado, cara, as atuações do filme são abismais, assim, são muito fracas mesmo, assim. Pode pôr na conta da direção, porque não é possível tanto ator mandar mal no meio do filme. Todo mundo ali muito artificial. Os diálogos não ajudam também, são muito mecânicos. Assim. E também as questões sociais que são levantadas no filme, eu acho que elas são tratadas com muito pouca sutileza. Assim. Elas são explicitadas de uma maneira muito caricata, assim, coisas de relação de trabalho. Essa coisa que está até em voga agora, né, da empregada doméstica e a sua dinâmica com as pessoas que as empregam. Isso é o Que Horas Ela Volta, que eu ainda não assisti, fala sobre isso. Mas o Trabalhar Cansa também tem isso como um dos seus motes centrais, mas eu acho que ele fala de uma maneira exagerada e faltou um pouco de nuance, que eu acho que é passar um pouco mais, assim, pra fazer uma crítica mais incisiva. É um filme que podia ter sido realmente foda, faltou um pouco mais de esmero, assim, na produção. Sei lá, eu queria ver um remake desse filme, talvez. É uma parada do Trabalhar Cansa que eu gosto de ver um filme de horror brasileiro, porque ao contrário das outras nações que eu citei até agora, o Japão, Itália, Alemanha, França, até o México, o Brasil é um país com pouca representatividade no horror, assim, eu vejo muito pouco filme sendo produzido e menos ainda sendo divulgados, assim, ou bem distribuídos e tal. Então eu fiquei interessado em ver por isso. Acho que vale a pena ver só por essa razão, assim, para além dos méritos e deméritos do filme. Mas aí você vai tirar sua própria conclusão quando você assistir. Terminei a minha relaçãozinha aí de filmes globais. Por globais não se entenda produções da Globo, mas sim filmes feitos por diversos realizadores de países diferentes, produções de nações diferentes. Espero que eu tenha conseguido infundir o programa de um pouco mais de ecleticidade ou ecletismo, não sei qual é a palavra. Próximo VHS, top 5 filmes dos anos 2000, e vai ter mais alguns filmes que eu realmente gosto, que fogem um pouco desse espectro norte-americano, então podem aguardar que vai ser show. É isso, amiguinhos. Tô sem ideia para usos diferentes. Então tentei perpassar todos os espectros da voz. Minha voz já tá escrota, então é isso aí. Tchau, valeu.